Os resultados que eu obtenho necessariamente vêm de onde eu coloquei minha atenção. Não adianta querer ter resultado de onde não colocou atenção, porque não vai acontecer. Isso tem a ver, atenção tem a ver com foco e determinação. Onde é que está a sua atenção? Onde você gostaria que estivesse sua atenção? Antes disso, né? Onde você quer obter resultados? Uma pergunta que eu costumo fazer para os meus clientes é: gente, esse trocinho que aparece aqui, eu não sei como é que tira. Quem souber me fala aqui, por favor. Andei até pesquisando ontem rapidamente, não sei. Tô com um celular novo, eu não sei mexer nele ainda direito, não. E eu com tecnologia, gente, é uma coisa horrorosa. Mas quem souber como é que tira isso, puder me ajudar, eu agradeço, porque eu não tô gostando desse trocinho aparecer aqui, não. Não tô gostando, me desconcentra. Mas enfim, voltando. Primeira coisa que você tem que procurar saber de si mesmo. De onde você quer obter seus resultados? Onde você quer ter resultados? Qual parte da sua vida? Uma pergunta que eu faço para os meus clientes é as prioridades. Quais são as suas prioridades? O que é mais importante para você? Sim, isso é muito importante. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas não é só saber o que é importante que necessariamente já vai te entregar os resultados, não. E hoje nós vamos conversar sobre isso, para que você dê atenção ao que é mais importante para você e ajude o seu cliente a também dar atenção para ele obter resultados daquilo que é de fato mais importante para ele. A palavra de ordem sempre vai ser aqui com a gente, né? Coerência. Sempre a gente precisa ser coerente para ter uma vida feliz, senão vai gerar frustração, tristeza. Então, qual que é a verdade da vida de hoje? Os resultados que eu obtenho vêm necessariamente de onde eu coloquei a minha atenção. Quando prestamos atenção em algo, focados e comprometidos com aquilo ali, é dali que obteremos os nossos resultados. Isso é verdade. Isso é óbvio. Isso você já sabe. Isso o seu cliente já sabe, né? Se eu focar em desenvolver uma habilidade, necessariamente, dando atenção, me comprometendo com essa habilidade em desenvolvê-la, necessariamente é dali que eu vou conseguir os resultados. Com o tempo eu vou acabar me desenvolvendo nessa nova habilidade. Aí entra algumas coisas, né? Porque ninguém nasce sabendo. Mesmo que você tenha o dom para algo, se você não desenvolve esse dom, ele não se autodesenvolve em você. Você precisa dar uma atenção, precisa focar nisso, estar determinado em desenvolver essa habilidade. E aí, consequentemente, você vai ter essas habilidades desenvolvidas e é dali que você vai obter os seus resultados. Ninguém nasce sabendo alguma coisa, todos desenvolvemos as habilidades que escolhemos desenvolver, de acordo com o que é mais importante para nós. Se o mais importante para nós, por exemplo, é o conforto, nós vamos procurar desenvolver habilidades que nos são mais intuitivas. Talvez até pela genética, isso já existe muita pesquisa sobre isso, talvez pela genética você tenha o dom e habilidade e mais facilidade com determinadas áreas da vida, por exemplo, exatas, ou humanas, ou mente. Então, se você já tem uma certa facilidade em determinadas áreas e gosta do conforto, provavelmente você vai optar por desenvolver essas habilidades, somente essas, que você já tem mais facilidade. Agora, se você é mais ambicioso, você escolherá enfrentar os desafios de desenvolver habilidades que não são tão intuitivas assim para você. Não tem certo nem errado, tá, gente? Tá tudo bem querer o conforto e tá tudo bem ser ambicioso. Só que é isso que é a grande questão de hoje aqui para nós, né? Seus resultados virão de onde você colocou sua atenção. Então, o ambicioso, ele vai ter resultados coerentes com a ambição dele.
O confortável, que gosta de conforto, também ele vai ter os resultados coerentes com o que ele gosta, que é o conforto. Então não vai dar para o que gosta do conforto ter os resultados que o ambicioso tem. E nem o ambicioso lá querer sentir confortável, com uma vida mais tranquila. Não vai dar. E tá tudo bem, não tem certo nem errado, só vai ter que existir a tal da coerência. Na teoria isso é óbvio, né? Mas na prática não é tão simples viver isso. Vai ser fácil você se pegar querendo resultados de onde você não colocou sua atenção. Às vezes se sentindo injustiçado, puxa, que vida difícil, trabalhei tanto, eu desenvolvi tanto essa habilidade, mas é uma habilidade muito confortável, você não teve que trabalhar tanto, ralar tanto quanto o outro que decidiu desenvolver coisas que ele a mais, além, desenvolver a mente dele para coisas que não é tão interessante para ele assim, que não é tão fácil para ele assim, não é tão intuitivo para ele assim, né? Então, precisamos entender que há coerência, precisamos ser coerentes com aquilo que queremos, com os resultados que queremos obter e ter atitude, foco, determinação e atenção com esses resultados. Aí sim vai chegar o resultado que você deseja. Um exemplo é o dinheiro, né? Você escolhe todos os dias onde colocar o seu dinheiro suado, não é isso? Mas já se pegou reclamando que não tem dinheiro para realizar os seus sonhos? Para conseguir o que você deseja? Já se pegou passando por isso, lamentando talvez, se achando injustiçado, sem sorte, outras pessoas conquistando algumas coisas aí, financeiras, talvez viagens, talvez coisas materiais, enfim. E você não? Ainda não, até hoje não, puxa vida. O dinheiro é um bom exemplo disso. Inclusive, uma vez eu atendi um cliente que falou que o sonho dele era ir para a praia. Que ele tinha vontade de conhecer o mar, levar a família dele para conhecer o mar. E nesse dia dessa sessão, eu tinha acabado de chegar da praia e ele sabia disso. Ó, de novo, ó, benção. Eu sei que é uma reação que o telefone tá configurado para dar. Isso eu entendi no que eu... Mas não tô sabendo tirar. Mas enfim, um dia eu consigo, você vai ver. E eu tinha acabado de chegar da praia. E eu fiz umas perguntas para ele, né? Eu perguntei para ele assim, quanto é que você gasta por semana na padaria? Aí ele falou que R$200 por semana ele gasta na padaria, dá uns 800 por mês. Aí eu perguntei pra ele, mas quanto você gasta em lanches? Pizza, hambúrguer? Aí ele disse, por mês, né? Por mês uns 400 a 500 reais. Só aí já deu R$1.300 por mês nesses estabelecimentos, padaria e lanches, né? E aí eu disse pra ele o seguinte, que eu economizo, isso é fato, nos lanches e na padaria, e adotei um estilo de vida mais saudável, porque sacolão é muito mais barato que padaria, você deve já ter notado isso. E junto todo mês meus R$500, bem menos, né, dos 1.300 que ele gasta na padaria e em lanches. Eu junto uns R$500 por mês e consigo fazer uma boa viagem com meu filho por ano pra praia. E nada de errado com a pizza, nada de errado com a padaria. Claro que não tem nada de... Inclusive, amo. Mas você vai obter os resultados daquilo que você deu atenção. Você coloca seu dinheiro onde? Né? A grande questão não é que a praia é mais importante que a pizza padaria. Pra mim é. E eu já entendi que eu não vou poder ter tudo. Então eu preciso ser coerente com isso. O que eu quero ter? Entre pizza, padaria e praia. O que eu prefiro? Praia. Então eu vou pôr meu dinheiro nisso. Eu vou precisar tirar de um lugar para colocar em outro. Isso é administrar de acordo com suas prioridades e de acordo com o que é mais importante para você. Eu vou obter necessariamente os resultados daquilo que eu dei atenção, né? Nada de errado com a padaria e com a pizza, mas é uma postura que leva a tristeza, a ficar se sentindo injustiçado, porque eu nunca conheci a praia, eu não conheci o mar ainda. E na verdade, você não conheceu, você não tem ainda acesso a essas coisas que você gostaria em sentido material, porque você ainda não priorizou aquilo que é importante para você, a realização dos seus sonhos. O dinheiro acaba indo para outro lugar.
né? Aí se sente desfavorecido, injustiçado, frustrado, uma sensação de que é infeliz, de que outros são felizes e você não. Mas o mundo é bem justo nesse ponto. Se você coloca atenção naquilo ali, é dali que você vai obter resultado. Muitos dizem também que se obtém resultados às prioridades, mas só se der atenção a elas. Não adianta nada saber quais são as suas prioridades. Se você não der atenção a elas, não vai vir resultado de lá. Não vem. Tem uma fase da terapia que eu pergunto para os meus clientes, né, quais são as prioridades deles, qual que é o papel mais importante que ele desempenha. E alguns me respondem que é ser pai ou mãe, né, outros falam servir a Deus e outras coisas, né? Cada um tem seu papel mais importante e tá certo, todos estão certos. E a grande questão é que eu continuo a análise, eu não paro por aí. Continuo ajudando esse cliente a se analisar. E ele logo percebe, com raríssimas exceções, ele logo percebe que dá pouquíssima atenção ao filho. O mais importante para ele é ser pai ou mãe, mas o filho mesmo, ele dá pouquíssima atenção. Ele quer muito que o filho se torne uma boa pessoa, mas às vezes trabalha muito, tá sempre muito ocupado, fazendo até trabalhos voluntários. Às vezes muito ocupado no trabalho para poder trazer o sustento para casa, para poder dar tudo do bom e do melhor para o filho. Em vez de dar atenção máxima ao filho, ele diz ser prioridade, mas não age coerente com isso. Será que ele vai ver o filho se desenvolver de forma sólida? Se ele não der atenção a isso, não vai ver. Não é porque eu não quero, é porque é assim que as coisas são. Outros respondem que servir a Deus é o mais importante, mas estão sempre viajando, se divertindo na casa dos amigos, né? Na casa dos parentes, ou trabalham demais. Será que ele vai ter a sua espiritualidade desenvolvida? Enfim, coerência é a palavra de ordem. Eu não duvido, gente, que o mais importante para os meus clientes é o que eles me falam, que é o mais importante para eles. Mas o fato é que a maioria não consegue ser coerente com isso. Porque realmente acreditam já que vivem essa importância, ou que dão atenção, sim, às suas prioridades. Por exemplo, um pai e uma mãe que acredita que dá atenção ao filho, sendo que não dá. Ele diz que o filho é prioridade, ele acredita que vive dessa forma, coerente com isso, mas ele não dá atenção ao filho. O fato desses clientes pensarem o dia inteirinho nesses filhos, sabe? Eles pensam no filho o dia inteirinho. Cada decisão que toma é por causa do filho. Isso por si só ilude. Se eu penso o dia inteiro no meu filho, claramente ele é o mais importante para mim, a minha mente está nele. Mas eu não coloquei o meu foco e a minha determinação no meu filho. Eu só estou pensando nele. Eu estou tomando uma série de decisões por causa dele, para beneficiá-lo. Mas eu estou, de fato, dando atenção a ele para que ele se torne para que ele me entregue aquele resultado que eu desejo. Um cidadão de bem educado, um menino que teme a Deus, um menino que vai ser um inteligente, sabe das coisas, trabalhador. Eu estou colocando a minha atenção nisso, porque dá trabalho, inclusive. Educar um filho, todo, né? Vocês que são pais sabem disso, que não é brincadeira. Então não é porque pensa muito nos filhos e que toma cada decisão da vida pensando nos filhos que está de fato sendo coerente com aquilo que diz ser o mais importante, né? Então a ideia é essa, a gente ter coerência, né? Agora eu te pergunto, terapeuta, quais são os resultados que você deseja obter na sua vida profissional? Você tem dado a devida atenção para obter esses específicos resultados? Você quer entregar a felicidade sólida e estável de cada um dos seus clientes? Daqui a pouco eu volto para te ensinar a fazer isso. Às 13 horas, no horário de almoço, a gente tem mais uma live para falar as verdades relacionadas à atenção.
qual é o ideal? Como você pode ensinar o seu cliente a obter resultados, os resultados que ele deseja na vida dele, colocando a atenção devida, o foco e a determinação, para que ele pare, inclusive, de se iludir de que tem feito já isso. Tanto você como cada um dos seus clientes vão obter, não tem jeito, vão obter os resultados daquilo que dão atenção. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês vão ter resultados desta atenção que estão tendo com a vida profissional de vocês, né? Muito obrigada pela atenção. Já já eu volto de novo às 13, no horário de almoço, para falar das verdades. Como fazer do jeito certo. Agora a gente viu o jeito errado, daqui a pouquinho o jeito certo. Porque é possível, bem possível. Não é intuitivo, eu entendo, não é tão simples entregar esse nível de terapia para cada um dos clientes, mas é plenamente possível e eu tô aqui para te ajudar. Um beijo! As condutas, gente, demandam tempo, intenção e paciência. Não vai ser aleatório, não vai ser do nada. Necessariamente, clareza e coerência para ter condutas, né? Condutas, atitudes, decisões coerentes. E isso vai demandar tempo, intenção e paciência. Olá, minha querida. Seja bem-vinda. E o ser de verdade, ele tem essa estrutura, né? Para ter esse tempo, essa intenção, essa paciência por natureza. Isso brota dentro dele. E ele acaba desenvolvendo essas qualidades de uma forma e vivendo elas de uma forma muito intuitiva, muito natural para ele. A manifestação dessas qualidades se torna básico para ele, faz parte da essência dele, faz parte da conduta dele. O essencialista maduro, o essencialista responsável, ele sabe o que ele quer e ele tem a estrutura necessária para construir o seu resultado. A coleção desses resultados reforça para ele a vida justa, plena e abundante, disponível para todas as pessoas que desejam crescer continuamente. Então, se o seu desejo é crescer continuamente, entenda que a vida é justa. Você vai ter o que você quer, crescimento contínuo, se tiver clareza e agir com coerência de acordo com o que você deseja para você. Mas como conseguir esses resultados nos seus atendimentos? Mais do que saber essas coisas, o interessante aqui para nós é mudar ou até transformar, melhorar os nossos atendimentos. A forma como a gente ajuda as pessoas que nos procuram, querendo orientação, ajuda, para serem felizes. O seu papel como terapeuta é tornar possível que o cliente veja a essência dele. Mais do que você vê, até porque provavelmente você nunca vai saber quem o seu cliente é em essência, ele precisa saber o que há lá dentro dele. Somente depois disso ele vai ter a base necessária para tomar as atitudes coerentes com quem ele é, com aquilo que ele viu dentro dele, e aí se tornar feliz. Construir decisão a decisão sua vida incrível. Quando o cliente diz que o papel mais importante para ele é ser pai ou mãe, por exemplo, será que é mesmo? Será que esse é o papel mais importante para ele? Ou foi imposto a ele por muito tempo, pela sociedade, pela cultura, até ele decorar que ser pai ou mãe é o mais importante para ele, né? Será que essa resposta veio carregada de culpa, demandas externas, traumas, ausência paterna e materna na infância dele? Será que ele acredita que esse é o certo para todas as pessoas? Ou esse é o certo somente para ele, que já entendeu quem ele é e que deseja se dar isso? Ele já considerou a possibilidade de mudar de perspectiva, talvez, por exemplo? Não estamos falando aqui que tá tudo bem uma pessoa não ter como prioridade ser pai ou mãe, né? A ideia é ter clareza sobre quem é,
para depois, com muita responsabilidade e maturidade, tomar decisões coerentes com os resultados que se deseja obter. Com medo de acessar certas respostas, os terapeutas, inclusive, principalmente os clientes, evitam certas perguntas, certas investigações. Só que é somente a verdade que vai poder libertar e dar a base necessária, o espaço necessário, a estrutura necessária para corrigir qualquer comportamento que não esteja coerente com os resultados que se deseja obter. Como são inúmeras as variáveis, inúmeras mesmo as variáveis, é imprescindível e negociável que antes de desenvolver essa verdade da vida, de que você só vai obter os resultados daquilo que você deu atenção, você precisa ter já proporcionado para o seu cliente um acesso claro à essência dele, né? As prioridades dele em essência. O que é de fato prioridade para o seu cliente? E sabe uma coisa que poucos prestam atenção, poucos terapeutas têm essa noção, é dar atenção também aos vazios desse cliente. Não só o que ele tem como prioridade, mas o que falta para ele. O que falta para ele vai fazer muita diferença quando você estiver trabalhando a essência dele. Não só o acesso, como a construção de verdades da vida. Para daí ele conseguir ter estrutura para viver a vida incrível dele, construir a felicidade sólida e estável. Perceba que não é só o que tem lá na essência, mas também o que falta nessa essência que deve ser levado em consideração e que vai de fato importar para o autoconhecimento. Esse processo tão importante que a gente proporciona para cada um dos nossos clientes. O que falta diz muito sobre o seu cliente. O que falta nele, em essência, diz muito sobre ele. Diz muito sobre quem ele era, quem ele é e quem ele quer ser. Diz muito sobre como ele lida com as responsabilidades que ele tem hoje. Diz muito sobre os resultados que ele deseja obter. E diz muito sobre a falta de coerência atual dele em querer uma coisa, um resultado, e agir de uma forma contrária a esse resultado que ele deseja. Ele pode ter, na verdade, inúmeros vazios, tá? Como a ausência de autorização, a gente conversou isso em algumas lives aí para trás. Ausência de respeito também, né? Pode ter ausência de pertencimento e outras ausências. Pode ter de tudo, na verdade, né? E essas faltas, elas precisam ser devidamente preenchidas para que ele consiga colocar os papéis e responsabilidades dele nos devidos lugares e nas categorias certas de prioridades. Prioridades para ele e na ordem que faz sentido para ele, tá? E o que acontece com o cliente, por exemplo, que estabelece prioridades sem se sentir autorizado de verdade a ser ele mesmo? Supondo que o que ele diz ser prioridade te convença logo de início nas primeiras sessões. Imagina que agora que ele te disse as prioridades dele, que ele acredita que sabe quais são, acredita que já acessa essa essência para saber, em essência, as prioridades. Imagina que você começa a desenvolver, por exemplo, a programação dele de acordo com essas prioridades. Será que ele se acessou de verdade? A essência dele está devidamente acessada para que ele saiba de verdade que aquilo que ele está buscando não é preencher uma falta, é justamente viver uma prioridade em essência? Esse é o ponto. Ele vai necessariamente estabelecer que tipo de prioridade? Se ele tem falta, por exemplo, de respeito, quais são as prioridades que ele vai estabelecer? Será que vão ser as prioridades de verdade ou se torna prioridade provar para si mesmo que é respeitável? E a melhor forma e a forma mais rápida de provar para si mesmo que é respeitável é buscar ansiosamente, desesperadamente o respeito do outro. Então, aí a vida dele fica repleta com a autorização do terapeuta que valida, que concorda e que segue o tratamento dessa forma, sem prestar atenção, sem ajudar esse cliente nessas questões tão profundas e pessoais, segue em colocar mais dessa falta na programação e na lista de prioridades, reforçando
reforçando, não viva a sua essência. Você não está autorizado a viver a sua essência. Vai buscar o respeito lá fora. Esse é que é o complicado, né? Ele, com certeza, não serão as suas prioridades de verdade, né? O mesmo acontece com o pertencimento, com a autorização. O cliente que ainda não conquistou o seu respeito próprio antes de pensar em prioridades, antes de estabelecer programação, antes de acessar o que quer para o futuro, sonhos, objetivos, alvos, esse cliente que ainda não conquistou o seu respeito próprio, que ainda não entendeu que somente ele é dele e que o lugar dele é nele, ele necessariamente vai colocar como prioridade atender essas demandas externas. Para conquistar o respeito, falso respeito, tá? Externo, e o falso pertencimento, que é externo. Por isso, falso. Se eu dependo do outro me contar o meu lugar, se eu dependo do outro me contar que eu mereço respeito, que eu sou uma pessoa de valor e respeitável, pronto, é um falso respeito. Eu estou dependendo da opinião do outro para tecer a minha. Isso não ajuda em nada na construção de uma felicidade sólida e estável. A estabilidade vem desse conceito pessoal sobre si mesmo, só que obviamente tem que ser um conceito assertivo, correto, claro, objetivo, e não um falso conceito também para se dar colo, para se consolar. Bom, daqui a pouco eu volto, às 18 horas, a gente faz mais uma live com um caso real. Hoje mais cedo falamos das ilusões relacionadas a essa verdade da vida, como se iludir, como as pessoas andam se iludindo, nós, né, seres humanos normais, como nós nos iludimos com essa verdade da vida, acreditando já que a gente tá plantando certo, tá obtendo os resultados certos, de condutas certas. Quando a gente entende essas ilusões, a gente consegue perceber os nossos erros e corrigir, que é agora o nosso tema de agora, né? Na hora do almoço foi esse. Como corrigir, como acertar para que elas sejam coerentes com os resultados que a gente deseja obter. Então, se eu dou atenção, se eu foco, se eu tenho determinação, eu vou obter resultado disso que eu dou atenção. E mais tarde nós vamos ver a vida real, como ela é. Né? Vimos a ilusão, vimos a verdade, que é um mundo ideal, esse que eu acabei de mostrar para vocês, e existe a realidade, que a gente aplica essa verdade da vida, a gente vive ela de acordo com a nossa compreensão. Como isso funciona na prática com uma pessoa real que um dia acreditou viver essa verdade da vida quando não vivia ainda. Nós vamos entrevistar mais uma querida hoje, mais tarde às 18 horas, eu encontro vocês. Ela se dispôs a falar abertamente sobre a vida pessoal dela. Vamos ver o que ela tem para nos contar? Entrou, deu certo. Agora deu certo. Seja muito bem-vinda. Pode ajeitar aí, ajeita. Tive que trocar de telefone aqui, que o meu deu errado, tava caindo. Gente, que coisa. Tá bem que você tá aqui. Eu te entendo perfeitamente. Acontece cada coisa a hora que eu tô fazendo live, você não acredita. Se eu contar, vocês não acreditam. Acontece cada coisa engraçada, interessantíssima. A gente tem que estar bem mesmo, né? Porque nessas horas é a hora que a gente testa nossa sanidade mental, nossa felicidade, nossa maturidade, nossa força e nossa leveza para levar tudo numa boa. Porque controle a gente não tem de nada, né? O único controle, um dos únicos que a gente tem é na atenção, né? No foco, no nosso foco e na nossa determinação em obter os resultados que a gente deseja para a nossa vida pessoal. E isso você tem, né, Sergina? Isso você tem, eu sei, mas as pessoas ainda não sabem. Vamos contar para as pessoas se inspirarem em você, um exemplo de ser de verdade, madura, forte e leve. E a gente está conversando, né, Sergina, aqui hoje o dia todo sobre uma verdade da vida muito importante. Os resultados
resultados que eu obtenho vêm necessariamente de onde eu coloquei a minha atenção. Tem a ver com foco, com o nosso foco e a nossa determinação. E eu quero saber de você. Há quanto tempo você conhece essa verdade da vida? Há muito tempo, né? Acho que nem sei quanto tempo, mas há muito tempo. Há muito É, tempo, né? A gente é ensinado, né? Isso. Acho que na infância os nossos pais já começam a trabalhar isso com a gente, é, né? Presta, presta atenção, menino. Presta atenção, menina. As notas aí, ó. Você tem que estudar para a prova, para você ter nota boa. É isso, você vai ter atenção, você vai focar e vai ter determinação para obter os resultados que você deseja. A gente já foi apresentado essa verdade da vida há muitos anos. E em alguns aspectos a gente até vive ela, mas em é. muitos não, né? Esse é o ponto. Aí eu te pergunto, há quanto tempo você vive mesmo de acordo com essa verdade da vida? Assim, não precisa ser exata, não, mais ou menos. Ó, foi depois que eu comecei a fazer a terapia mais profundamente, eu acho que deve ter uns 2 anos, mais ou menos, né, que eu consegui começar a viver segundo essa verdade, né? Realmente entender o conceito e colocá-lo em prática. Olha só, muito bom. E o que que te ajudou a viver segundo essa verdade da vida? Então foi a terapia mesmo. É, tem que ser a terapia, né? Às vezes a gente acha que com o tempo, de uma forma aleatória, nós vamos conseguir, mas não, a gente precisa de uma outra pessoa, né? A própria Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, um homem refina, né, o outro, torna o outro melhor, mais útil, mais capaz. Primeiro, de ser É, feliz e, num segundo momento, de fazer feliz. É um ser humano que já se deu tudo o que queria ter, ou grande parte do que gostaria de ter, ele é um ser humano preparado para ajudar outros, é né? Não verdade. necessariamente como terapeuta, mas ajudar no dia a dia. Imagina uma pessoa feliz em casa, uma esposa feliz, uma mãe feliz. Quanto ela contribui para outras pessoas no dia a dia dela, né? Para É, convivência, para o ambiente familiar. Realmente faz toda a diferença, né? Muito bom. Antes aí da terapia, você achava que vivia essa verdade da vida? Conta com, pra gente. com certeza. Eu achava que eu estava vivendo de acordo com com isso, né? De colocar foco. Eu achava que estava dando muita atenção, eu queria melhorar. E principalmente nessa nova profissão que eu estava começando, né? Que agora já está bem. Já estou bem definida, né? Que é isso que eu quero, mas quando eu estava nessa transição de carreira, eu fiquei achando que eu estava fazendo o meu melhor. Então eu ficava fazendo um Uhum. monte de coisa ao mesmo tempo, tentando alcançar todos os meus objetivos, né? Mas sem disciplina, sem nenhum plano concreto, a minha vida estava uma verdadeira bagunça. Puxa vida. É ruim, né? A gente fica perdido, confuso, não entende bem. Uma coisa que é muito comum os meus clientes se queixarem é que eles não sabem onde eles estão errando e eles não sabem onde eles estão acertando. Porque eles, ao mesmo tempo que erram, eles acertam, obviamente, eles acertam, eles não estão errando em tudo. Eles acertam também. Aí, às vezes, eles ficam perdidos. Será que isso que eu estou sofrendo é consequência, é um ônus natural de uma escolha que eu fiz? Ou é porque eu cometi um erro? E eu estou colhendo as consequências do erro que eu cometi? Aí vira uma bagunça mesmo, não só a vida em si, mas também a rotina, o dia a dia, mas também a mente, né? Fica cheia de conflitos. É, E isso é terrível, terrível. E que bom que não é mais a sua realidade, né? é, Que bom que você se organizou aí. Muito bom. eu queria até exemplificar um Fica à ponto, né, vontade. da minha vida sobre isso, né? Um pouco antes da pandemia, eu estava atendendo muitos clientes aqui na minha casa. Eu ainda fazia meu trabalho de finanças e o meu trabalho voluntário, além de cuidar da família, da casa, de tudo. Estudando muitas coisas diferentes, participando de todos os workshops que eu podia.
né? Além disso, tentando aprender outras línguas, eu ficava exausta, Marcela, sem entender o que realmente estava acontecendo na minha vida. Isso foi durante a pandemia, antes? Um pouco antes da pandemia já estava assim, né? E durante a pandemia, como parei de atender presencial, eu aproveitei esse tempo para estudar e estudava tudo que aparecia. Mas isso foi muito comum. Muita gente caiu nessa armadilha, né? E é motivado por uma sensação assim de vazio interno. Tipo assim, eu acho que eu preciso aprender, eu não me sinto completo, não sinto que tá bom. Aí começa a buscar mesmo ser um colecionador de cursos e nada de errado. Eu amo estudar, tá, gente? Eu não paro de estudar em nenhum momento. Sergina também, pelo que eu sei, estuda pra caramba. Mas a ideia é ter mais coerência, né? Saber escolher, ter clareza do que você quer, que é isso que a gente está conversando aqui, que é o que te É. faltava, Ana Sergina. Uhum. Clareza do que você quer e uma coerência de agir, de uma série de condutas intencionais, muito conscientes, em conformidade, em coerência com esses resultados que você desejava obter. É. Somente depois disso é que as coisas se organizam, né? Sim. Não tem outro caminho, não tem como ser aleatório. É bem intencional mesmo. Eu fico muito feliz que isso não é mais parte da sua realidade. Acho que essa vida melhorou bastante pelo que você está falando. Porque viver esses conflitos e estar tá nessa situação meio bagunçada é bem complicado, né? É. Acho que é Eu sou uma terrível. pessoa muito organizada, sabe? Eu sou muito organizada. Eu fico pensando, como que é isso? Como seria isso? Como que foi isso para você? Deve ter sido fácil, não. Mas É. que bom que passou, né? Aí eu quero saber agora, conta pra gente, tenta descrever, porque eu sei que é difícil Uhum. descrever sensação, né? Mas assim, descreva essa mudança de percepção e de postura diante da vida, né? Depois que essa verdade da vida passou a fazer parte da sua essência. Se você mudou a sua realidade, significa que você mudou a sua essência. Existem agora novos elementos nessa essência que tornam ela mais forte e mais madura. Você consegue descrever isso para a gente? Assim, ó, eu tive que parar com tudo, né, um pouco e repensar cada coisa que eu estava fazendo, né, discutir cada coisa para eu fazer uma programação, daí começar a seguir essa rotina e começar a separar tempo para eu desenvolver profissionalmente e também para o descanso, porque eram as duas coisas que me incomodavam mais, né, tanto a parte profissional quanto o cansaço que eu sentia. Então, eu comecei na terapia, né, no processo terapêutico, a pensar em cada coisinha que eu estava fazendo. Então, eu tive que tirar algumas coisas, abandonar algumas coisas, adiar outras coisas, né, para focar no que é realmente mais importante para mim. Mas para focar no que era realmente importante, eu precisava saber o que era importante É, para mim. E o processo me ajudou a ver, né, a ser de verdade e descobrir o que eu queria de verdade, principalmente na minha profissão. Né? Então, eu aprendi a acreditar que eu dou conta de fazer as coisas, que recuar não é fracassar. Eu consegui diminuir meus processos de sabotagens, né? Me esforço hoje para ser coerente com aquilo que eu ensino, né? Então, assim, foi uma mudança realmente enorme na minha vida e hoje sim, eu tenho qualidade de vida, tenho consciência de que eu ainda preciso melhorar muitas coisas, mas eu já me sinto feliz, sabe? Com o que eu já tenho, com que da forma como estão acontecendo as coisas, né? Então eu agradeço muito a Jeová. Acho que eu ainda sou mais grata a Jeová agora por com tudo que eu certeza. tenho recebido, né, dele e tudo que ele me tem me dado, me proporcionado. Poxa vida, que legal. É isso mesmo, né? Primeiro, organizar aqui. Você organiza aqui, descobre o que é prioridade para você, o que é mais importante para você de verdade, em essência. É com essa clareza sobre a sua identidade, você passa a tomar decisões mais coerentes com isso. E não com o que a sociedade espera, né? Você falou aí de algumas questões de recuar.
Às vezes as pessoas têm medo de recuar, né? Mudar de ideia. Às vezes acreditou a vida inteira que o caminho era aquele ali, e aí acontecem coisas que começam a perder o sentido daquele caminho. É verdade. Será que não é a essência contando, ou não é bem por aí o nosso caminho, não? E ter essa coragem de recuar, de mudar de ideia. Tem que ser muito humilde também, né? Tem que ter É, humildade para isso. Parabéns, Sergina. E você está colhendo os resultados daquilo que você deu atenção, daquilo que você focou e ficou determinada. Você é merecedora de tudo que você tem colhido, porque você plantou com muita atenção, com muito foco, muita determinação. Não foi fácil, não foi intuitivo, é. mas deu certo, né? Tem dado certo e é um caminho assim que eu, pelo menos, eu olho para trás e olho para o meu processo, eu fico muito grata e não mudaria absolutamente nada. E você, o que, que você fala disso? Fique à vontade para falar a verdade. Você mudaria Eu, alguma coisa? eu acho que não, né? Porque tudo isso faz parte do quem eu sou também, né? Então, errar, acertar, experimentar, né? Então, valeu a pena. Isso, exatamente. Isso mesmo. Te trouxe aqui, né? Uhum. Te trouxe aqui. A última pergunta, que na verdade é um pedido, é outra descrição. Queria te pedir para descrever a sensação que é você entregar felicidade sólida e estável para cada um dos seus clientes. Aliás, antes, eu acho que eu pulei uma. Peraí. Uhum. Você sabe tornar parte da essência de cada um dos seus clientes essa verdade da vida? Como você faz isso? Até para os terapeutas que estão assistindo se inspirarem em você. Conta pra gente. Sim, hoje eu tenho tranquilidade para ajudar meus clientes a fazer isso, né? Usando o método, né? Ele tem um passo a passo e isso eu vou conseguindo ajudar os meus clientes a ver quem eles são de verdade, né? Quais são as prioridades deles? A maioria deles nem sabe, né? Então a gente começa listando tudo, listando os sonhos, os papéis deles, as prioridades. E aí a gente vai questionando cada coisinha ali para que eles consigam chegar nessa conclusão, né? Então, aí que eu vou Uhum. ajudá-los a programar uma rotina para que eles possam conseguir alcançar esses objetivos deles. Mas eles mesmos é que passam a construir essa rota, né, para realizar os sonhos deles. É muito bom ver isso, viu? O É. método nos ajuda com muita tranquilidade a gente fazer isso. A gente vai preparando cada um dos clientes e eles vão desenvolvendo o tempo deles, né? Eles vão É. assimilando essas verdades da vida. Cada um uma época diferente, mas com aquela naturalidade eles vão mostrando as mudanças que vão acontecer na vida deles. Muito bom. Isso mesmo. Você falou aí, né, que você vai ajudando a listar tudo, listar tudo. Sim, mas é interessante, até para o pessoal entender, que os terapeutas que estão nos assistindo, que não é simplesmente chegar assim, ô cliente, quais são suas prioridades? Ô cliente, quais são os papéis que são mais importantes para você? É uma pergunta muito fácil de fazer, né? Uhum, E é muito fácil dele te responder, mas ele vai te contar a realidade dele de hoje, e é uma realidade doente. uhum, Ele não está bem para poder te responder isso em nível de essência. Então, para que ele te responda em nível de essência, essas perguntas precisam ser mais lapidadas, elas precisam ser muito mais profundas do que simplesmente perguntar quais são seus sonhos. Então, essa uhum, listagem que a Sergina colocou, a gente faz mesmo uma lista, várias listas, várias listagens, mas não é quais são os seus foi. sonhos. A gente É, não pergunta isso. Não tem essa pergunta no método. Quais são seus sonhos? Quais são seus alvos? Não tem, porque não faz sentido perguntar isso. Ele pode responder uma demanda do pai e da mãe dele, para orgulhar o pai e a mãe dele. Ele pode uhum, responder carregado ali de crenças limitantes. Essa resposta vai vir, você pode ter certeza disso. Então a ideia é acessar o que está lá dentro, que nem ele acessa ainda, e ajudar a se acessar e a ser coerente com maturidade, precisa de força de maturidade para ele ser coerente com esses acessos que a gente proporciona com o método. E qual que é a uhum. sensação de entregar felicidade sólida e estável para cada um dos seus clientes? Aí, felicidade para mim também, né? Muito bom ver eles passando por isso, né? E
eu falo que eu experimento uma alegria a cada sessão, né? Porque a gente vê cada um deles melhorando e a alegria comigo e com o meu trabalho também, porque hoje eu tenho segurança para atender, né? Eu sei o que, que eu vou falar e qual que é o momento certo de falar durante o tratamento de cada um, né? É. E isso me dá uma consciência limpa de que eu estou fazendo o meu melhor, sabe? Então é muito bom, é uma sensação maravilhosa. Que ótimo, Sergina. Que bom que você é feliz por fazer feliz também. Não só é feliz porque cuidou de você, mas consegue derivar a felicidade em se doar para a humanidade dessa forma tão bonita como uma terapeuta de alto nível, que sabe ajudar o cliente a acessar a essência dele, sabe entregar essa clareza sobre quem ele é e a estrutura necessária, a maturidade necessária para que eles apliquem na vida deles essas verdades da vida, vivam segundo essas verdades da vida, proporcionando uma vida feliz. Esse é o verdadeiro essencialismo maduro e responsável. Não é assim, vou acessar quem eu sou isso, pronto, acabou. Não. Você é isso, mas você precisa amadurecer essa essência para ser um ser de verdade, uma pessoa madura que vai contribuir para a humanidade também, para a família, para a sociedade, para a humanidade. Sim, Que bom que você consegue experimentar essa felicidade. Eu fico muito feliz de te ver assim e tenho muito orgulho de ter você por perto para me inspirar também a ser cada vez mais uma terapeuta melhor. E te agradeço demais por ter aceitado o convite. É um prazer te receber e te ouvir sua história. Obrigada por abrir seu coração, se expor com questões pessoais, mas tenha certeza que você ajudou muita gente contando aqui para todos nós sobre você, tá bom? obrigada pelo convite, Marcelo. Obrigada. Por nada, foi um prazer. Gente, boa noite para vocês, bom descanso. Vão descansar com essa inspiração dessa querida aí de hoje para nós. Amanhã tem mais verdades da vida. A verdade da vida que eu vou conversar amanhã é sobre o processo. Não se extrai o fruto da semente. Já tentou tirar o fruto da semente? Já tentou tirar uma maçã de uma semente de maçã? Eu tenho certeza que não. Mas será que de alguma forma você não tem feito isso na sua vida? Por causa da impaciência? Vamos conversar sobre isso amanhã, 6:30 da manhã. Já vamos começar falando sobre as mentiras, as ilusões sobre esse tema. Na hora do almoço, às 13 horas, vamos falar as verdades. E à noite, esse horário de 18 horas, mais uma entrevista de uma querida que antes achava que já vivia essa verdade da vida, mas descobriu que não. Como que tá a vida dela hoje? Será que ela pode te ajudar com o relato dela? Espero que sim.